Estamos aí, queridos, com o campo da batalha da mente, que o Eterno nos ajude, nos dê da sua bondade. Nós estamos num tempo onde é necessário, queridos, nós estarmos com esse posicionamento. Eu estou com alguns aconselhamentos bastante pertinentes, né, importantes, mas muita gente com sugestões da parte do inimigo da pessoa desistir da própria vida, jovenzinhos aí com contato com o culto, não é, querendo consultar o adversário das nossas almas em vez de crianças mesmo, né? Eu vou dizer vocês, tendo um posicionamento de orar para o maligno, queridos. Então, se falar que o contexto do campo da batalha da mente é algo, eu gostaria, tem esse livro, Campo da Batalha da Mente para Crianças. Eu indico aos pais que estão atravessando alguma luta com seus filhos, nesse sentido, que possam estudar junto com as suas crianças, gastem tempo com seus filhos, queridos. Um dia talvez você queira estar com eles e não possa. Queira o Eterno que isso nunca ocorra, mas hoje você é um influenciador, hoje você é um instrumento, um agente de salvação dentro da sua casa. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, nós colocamos esse tempo onde nós vamos estudar a Tua Palavra, as experiências dessa pessoa querida, a Joyce. Que o Senhor nos ajude, Pai, a compreendermos aquilo que o Senhor pretende e que tem para que nós mudemos. Coopera conosco para o bem, ajuda-nos a lutar espiritualmente as nossas vidas, nossas batalhas. É o que eu te peço, Pai amoroso, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, que nós tenhamos êxito por amor da Tua fidelidade. Que assim seja, queridos. A verdade é luz. No princípio, antes, era o Verbo, o Messias. O Verbo estava com o Eterno e o Verbo era autoridade, não é? Aqui nós temos uma tradução complexa que as pessoas que têm o nome de Deus por nome próprio, não é? Não entende que o Verbo estava com o Eterno, mas o Verbo também é autoridade, né? A palavra Deus se torna nome próprio, não é? E quando aqui está falando de duas coisas diferentes, não é que Yeshua é o Eterno. Imagina Yeshua dizendo para ele mesmo: Pai, se for possível, ou eu mesmo, se for possível, aparta de mim esse cálice, não é? Então, evidentemente que o texto diz o seguinte, na tradução melhor que nós temos: no princípio, antes de tudo, era o Verbo, que associado ao Mashiach Yeshua, e o Verbo estava com o Eterno, e o Verbo também era Elohim, era uma autoridade. Ele estava presente no princípio com o Eterno. Todas as coisas que foram feitas e vieram à existência veio por meio dele, porque Yeshua é a conexão com o existente, não é? E sem ele nada, coisa alguma se fez do que foi feito. E a vida estava nele, a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela, não a apagam, ou absorvem, ou se apropriam dela, nem foram receptivas a ela. Yohanan João 1, de 1 a 5. A verdade é uma das mais poderosas armas contra o reino das trevas. A verdade é luz, e as Escrituras dizem que a escuridão jamais subjugou a luz e jamais subjugará. A Satã quer manter as coisas escondidas na escuridão, mas a Ruach HaKodesh, o Espírito do Sagrado, quer trazê-las à luz e tratar delas. Então, podemos ser verdadeira e genuinamente livres. Yeshua disse que a verdade nos liberta. Yohanan João 8,32. Essa verdade é revelada pela Ruach HaKodesh, pelo Espírito do Sagrado. Queridos, você tem uma história sobre você e possivelmente seus pais tenham outra história sobre você, né? Eu conheço pessoas que os pais jamais chegaram a conhecer quem são, não é? Então, a sua história, a sua identidade, muitas vezes, eu compartilhei inclusive eu compartilhei com vocês, mas eu compartilhei também com uma pessoa querida essa semana acerca da verdade que nós temos acerca de nós mesmos. E eu contei uma história verídica de 2 meninos. Eles eram lamentavelmente abusados. A mãe entregava essas crianças. É uma história verídica. O documentário está disponível, mas eu não indico realmente esse documentário, queridos. É bastante traumático para quem já sofreu algum tipo de violência nessa área.
E aconteceu que esses meninos, a mãe entregava para que eles, para pedofilia, para que outras pessoas pudessem praticar realmente imoralidades com essas duas crianças. O irmão mais velho, quando atingiu 14 anos, ele disse para a mãe que ele não faria mais aquilo, que encerrou a carreira dele em relação a esses males, que ela não tinha mais autoridade sobre a vida dele. Houve uma ruptura. E o irmão mais novo sofreu um acidente de bicicleta com um traumatismo craniano. E quando houve esse traumatismo, esse menino perdeu toda a sua memória anterior. Ele sabia falar, ele sabia algumas coisas, mas a memória anterior ela foi completamente comprometida. Então, tudo que esse irmão mais novo poderia saber, ele sabia pelo que o irmão mais velho falava. E o irmão mais velho resolveu ocultar a infância de abusos. O irmão mais velho resolveu não compartilhar. Então esse irmão mais novo passou a amar a sua mãe. No hospital quem estava com ele era a mãe, e ele se entregou completamente para essa relação com a sua mãe, não é? E aí o pai veio a falecer, o irmão mais velho não teve nenhuma expressão de sentimento, o irmão mais novo ficava meio assim, mas quando morreu a mãe, que ele chorava copiosamente no enterro da mãe, ele também percebeu que o irmão mais velho estava muito reticente com relação àquela morte, como se aquela morte não fizesse para ele nenhum sentido, nenhuma diferença na sua própria vida. E aí aconteceu que eles tiveram de ir no casarão, que eles eram proibidos de ir no casarão. Eles moravam no mesmo terreno onde tinha o casarão, onde moravam os pais, mas eles nunca podiam entrar no casarão. Então eles tinham uma vida separada, os dois irmãos separados ali numa casa à frente do casarão da mãe e do pai, mas eles tiveram de entrar no casarão por causa que eles tinham que limpar o casarão, ver as coisas como é que estavam. E quando eles entraram no casarão, eles encontraram um compartimento ali bem fechado e tudo mais, e haviam fotos naquele lugar, e entre essas fotos o menino encontrou uma foto, o mais novo, né, o homem agora, um adulto, encontrou a foto, uma foto bastante perturbadora dele e do irmão, inclusive com a cabeça cortada, como se ela não desejasse que identificasse quem eram aquelas crianças. E aí ele virou para o irmão e falou assim: irmão, nós éramos abusados. E aí o irmão ficou completamente perdido com aquela pergunta tão objetiva. E aí o irmão contou, falou: realmente nós éramos abusados, né? Embora esse irmão mais novo recebeu essas informações, foi um trauma, foi um baque, mas ele não tinha memória. Uma coisa é você dizer, olha, quem já passou por essa experiência terrível, né? Numa daquelas situações muito ruins que eu atravessei com tentativas de tirar minha própria vida, e eu era jovem, e quando eu voltei, eu estava ainda entubada, e eu percebi que tinha uma pessoa mexendo nas minhas partes íntimas, e eu estava acordando daquele estupor, né, anestésico que fica quando a gente está passando por um processo de intubação. E aquilo para mim foi tão traumático, e o enfermeiro percebeu que eu estava despertando, e eu não sei o que aquele homem pode ter feito durante o meu período de coma, mas foi tão... ele falou: não, eu estou vendo se você está com algum tipo de corrimento. Eu estava usando fraldas e tudo mais, enfim. Mas foi algo que me machucou tão profundamente, aquela experiência. Porém, eu não tenho memória do que foi feito, do que lamentavelmente, eu atravessei dentro daquele hospital. Mas eu estava acordando quando eu senti as mãos daquele homem nas minhas partes íntimas. Eu me recordo vagamente dele, eu me lembro que ele era baixo, calvo e um pouco gordinho, mas assim, de qualquer maneira, eu não tenho uma memória absoluta, eu tenho uma suposição do que aquele homem pode ter feito em todos os dias que eu estava na UTI em coma. Porque com certeza não foi a primeira vez que aquele homem estava me tocando. Então, lamentavelmente, queridos, a impressão das coisas que nós temos,
ou são porque alguém nos falou, ou são impressões que nós temos particularmente. Por exemplo, eu posso ter essa impressão de que aquele homem pode ter me tocado outras vezes, mas aquele homem pode nunca ter me tocado, é que ela foi a primeira tentativa dele de fazer algo assim. Então, as nossas memórias, queridos, elas estão nesse campo da nossa própria interpretação, da nossa própria suposição, muitas vezes. Então, que o Eterno traga sobre a sua vida, traga sobre a vida de cada um daqueles que têm a sua própria verdade, trazer à existência a verdade verdadeira. Que o Eterno nos traga, em nome de Yeshua, que a nossa verdade seja uma verdade verdadeira. Do contrário, como aquele jovem, ele, bendito seja o Eterno, ele poderia se enganar toda a sua vida de que nenhum mal ele havia sofrido, porque ele era desprovido das suas memórias essenciais para saber o que realmente os pais haviam feito com ele. Então, eu peço a vocês que compreendam a sua história como eu tenho procurado identificar a minha história hoje. A minha história, ela não é meramente um conjunto de ações de pessoas do que me fizeram, mas é o conjunto das ações do que me fizeram associado às minhas decisões do que eu vou fazer com o que me fizeram. E é isso que o Eterno espera de cada um de nós. O Espírito de verdade. Eu tenho ainda muito que dizer a vocês, mas vocês não podem suportar, nem compreender agora. Mas quando vir a Ruach HaKodesh, o Espírito do Sagrado, o Espírito da verdade, ele vos há de guiar por toda a verdade, uma verdade plena, completa, em Yohanan 16, 12 e 13. E Yeshua poderia ter mostrado toda a verdade aos seus talmidim, aos seus discípulos, mas ele sabia que eles não estavam prontos para isso. Ele lhes disse que eles teriam de esperar até que a Ruach HaKodesh, o Espírito do Sagrado, descesse do céu para ficar com eles e morar neles. E depois que Yeshua subiu ao céu, ele enviou a Ruach HaKodesh, o Espírito do Sagrado, para trabalhar conosco, preparando-nos continuamente para que a glória do Eterno seja manifesta por nosso intermédio em vários níveis. Como poderemos ter a Ruach HaKodesh, o Espírito, trabalhando em nossa vida, se nós não enfrentamos a verdade? Ele é chamado de um Espírito da verdade, a Ruach da verdade. A faceta principal do seu ministério e do meu é que nós possamos ajudar, ele possa nos ajudar a enfrentarmos a verdade e nós ajudarmos outros a fazerem o mesmo. Trazer-nos a um lugar de verdade, porque apenas a verdade pode nos libertar. Algumas coisas em seu passado, uma pessoa, um acontecimento, uma circunstância que tenha te magoado, pode ser a causa da sua atitude e do seu comportamento errado, mas não permita que isso torne uma desculpa para permanecer dessa forma. Eu queria parar aqui com vocês, queridos. Vocês sabem que os traumas são atemporais, né? Então você chega para uma pessoa lá, no meu caso, uma mulher de 61 anos por completar, e você pode perguntar, Céu, qual que é o seu maior problema? Olha, o maior problema foram as violências que eu sofri na minha infância, mas eu estou com 61 anos de idade, queridos. Quanto tempo eu vou ficar presa? Será que toda a minha existência vai ser condenada porque eu sofri algum tipo de abuso, algum tipo de violência grave, porque eu trago marcas no meu corpo? Será que eu tenho de olhar para essas marcas o resto da minha vida, olhar para o que me fizeram, olhar para as consequências do que me fizeram e o resto da minha vida eu vou ser então uma mulher que sofreu violência na infância, foi abusada na infância? Queridos, a violência que eu sofri não pode me definir. Não pode definir nem a minha relação com meus violentadores. Se eu vejo cada alma com a necessidade de alcançá-la, então, queridos, nem aquelas pessoas que me fizeram mal ou me fazem hoje ainda mal, porque nós seguimos numa sequência de traumas na nossa vida. Pessoas confidentes, pessoas confiáveis podem nos ferir profundamente e nem sabem que estão fazendo isso. Entende? Então, o nosso posicionamento hoje é nos libertar, queridos. Olha, eu só posso estar escravizada do mal que me fizeram se eu continuar revivendo aquele mal, entende? Claro que nós trazemos sequelas físicas, trazemos marcas. Eu tenho sequelas físicas da violência que eu sofri, não é? São coisas assim, evidentemente que eu
É só olhar, eu sei, olha, eu tenho isso por causa daquilo. Mas isso não pode definir minha existência, não pode me definir em relação aos meus agressores. As pessoas que fizeram isto comigo são pessoas carentes de salvação, como eu e como você, e a maior vingança contra o Sheol é que essas pessoas sejam alcançadas. Eu não sei o que você pensa acerca disso, não é? Então, o que está lá no passado, a circunstância que nos magoou, não pode marcar minha vida para sempre, eu continuar vivendo dessa maneira. Se eu não usar o mal que me fizeram para transformar em bem no presente, até o mal que eu fiz a mim mesma, o fato de eu ter sido uma pessoa que podia ser considerada uma suicida em potencial, hoje eu posso ajudar muitas outras pessoas que não têm a menor noção de que campo de profundidade maligna elas estão entrando quando elas concordam com Satã, de que morrer é a melhor solução. Morrer é o ato de maior covardia que uma pessoa pode ter. E eu digo a você, meu querido e minha querida, que está me ouvindo nesse momento, com muita misericórdia da sua dor, a primeira lista em esgalos que fala de que não herdarão o reino dos céus são os covardes, queridos. Os covardes não herdarão o reino dos céus. Você quer se expor realmente a isso? Pense em você, então, pelo menos uma vez na vida, pense em você. Eu me recordo, queridos, eu estava ontem aconselhando uma pessoa nesse mesmo quesito, e eu me recordo, eu morava na Coronel Meireles, no número 462, olha só, a memória ainda funciona, não é? Bendito seja o Eterno que mantém assim, não é? E eu morava nessa rua, que era uma rua travessa da Avenida Amador Bueno da Veiga, e tinha uma vilinha. Minha casa estava aqui, era uma mansão, um casarão que eu morava com minha avó, que era líder de um centro espírita lá, enfim. E nós tínhamos um terreno baldio e na sequência tinha uma vilinha com alguns prédiozinhos. E nessa vilinha um senhor tirou a própria vida. E quando ele atentou contra a sua própria vida, ele começou a gritar arrependido pedindo socorro. Então mesmo as pessoas que acreditam, eu vou fazer isso, eu vou tirar a minha própria vida porque acabou a minha vida, eu não tenho mais nenhum caminho para seguir, mesmo a pessoa que acredita isso, como esse caso, ele não era uma pessoa crente, mas ele no último momento ali, ele gritou pedindo socorro, não era aquilo que ele queria fazer. Satã pode encher a tua cabeça com coisas que você não quer fazer, e você comprar essas coisas como sendo suas, e quando a verdade vir sobre você, você pode não poder fazer absolutamente nada. Ninguém pôde chegar àquele homem porque ele trancou a porta do banheiro. Não dava tempo de arrebentar a porta do banheiro. A porta da casa estava trancada, conseguiram entrar pela janela, mas não deu tempo para chegar e pegar aquele homem com vida. Então, o seu arrependimento, quando você descobrir, olha, o inimigo encheu a tua cabeça para você fazer alguma coisa ruim contra a sua própria vida, no último momento você pode se arrepender profundamente. E outra coisa, queridos, que eu queria entender como é que processa isso. Como é que nós podemos dar tanta atenção para o que Satã fala conosco e não darmos atenção para a Ruach HaKodesh, para o Espírito do Eterno? Nós estamos ouvindo aquela vozinha no fundo ali, não a vovozinha, não é? Uma voz pequena, uma voz diminuída, no nosso ouvido dizendo, não faça isso, esse caminho não é bom para você. E nós somos teimosos, nós agimos teimosamente. Pelo amor da misericórdia do Eterno, nós estamos em tempos de coisas dolorosas sobre a terra. Não ouça esse canto de sereia. Não seja enfeitiçado pelas palavras de Satã. Em nome de Yeshua HaMashiach, se posicione como o Eterno tem para que você se posicione. E viva. Habite na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Eterno e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Eu sei o que eu estou dizendo a você, por experiência própria na minha vida. Muitos dos meus problemas de comportamentos foram causados por eu ter sido sexual, verbal, emocionalmente abusada por muitos anos. Mas eu fiquei presa aos padrões de comportamento errado quando eu usei o abuso como uma desculpa para eu continuar fazendo o que era errado. Isso é como defender o seu inimigo dizendo, eu odeio essa coisa, mas é por isso que eu guardo. Eu odeio o que me fizeram, mas eu vou guardar, viu isso aqui, olha. Você pode experimentar uma gloriosa liberdade de cada escravidão definitivamente. Você não precisa gastar 40 anos vagueando no deserto. Ou se você já gastou 40 anos ou mais, porque você não sabia
que você tinha uma dessas mentalidades do deserto que estavam mantendo você cativo. Então o poder de você sair desse deserto está nas tuas mãos hoje. Peça ao Eterno que comece a te mostrar a verdade sobre você mesmo. Quando Ele fizer, então suporte essa verdade. Não será fácil, mas lembre-se que Ele prometeu: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Judeus Messiânicos, Hebreus 13:5. Você está caminhando a caminho da saída do deserto. Então, desfrute, entre na terra prometida, porque é o que o Eterno tem para nossas vidas, não é? Nosso tempo voa. Vamos lá, queridos. Minha vida é tão miserável, eu tenho pena de mim mesmo porque minha vida é tão infeliz. Mentalidade do deserto número 7. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam, lamentavam. Números 14, 1 e 2. Os israelitas se sentiam extremamente pesados, com pena de si próprios. Cada dificuldade se tornava uma nova desculpa para que eles afundarem mais na sua autopiedade. Lembro-me de que o Senhor falou durante uma das minhas festas de autopiedade. Ele disse: Joyce, você pode ser lamentável, cheia de poder, mas você não pode ser as duas coisas. Esse é um capítulo pelo qual não quero passar rapidamente. É vitalmente importante entender que não podemos acolher certos demônios de autopiedade e também andar no poder do Eterno, andar com a Ruach HaKodesh. Você vai ter que escolher andar com os demônios, andar com o Shedim ou andar com o Eterno. Queridos, tem muita gente que tem amizade com demônios, concorda com tudo que eles falam, tudo que eles dizem é aprazível, não sabe repreender um pensamento, não compreende que se chegasse no WhatsApp uma palavra dura, uma palavra contrária à vida deles, eles rejeitariam, mas conversam com o demônio, conversa com eles de uma maneira clara, de uma maneira absorta, abstraída, sem compreender que aqueles pensamentos são comprados de pessoas que realmente só nos odeiam, só querem nos matar, roubar, destruir, a serviço de Ra-Satã. Consolem-se e edifiquem-se uns aos outros, consolai-vos, admoestai-vos, exortai-vos, pois uns aos outros edificai-vos, fortalecei-vos, sustentai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. 1 Tessalonicenses 5,11. Foi-me difícil abrir mão da pena. Eu havia usado por anos para me confortar quando eu estava sofrendo. No instante em que alguém nos fere, em que experimentamos o desapontamento, o diabo nomeia um demônio para nos cochichar mentiras como se fôssemos maltratados, cruel e injustamente. Tudo que você precisa fazer é ouvir os pensamentos se precipitando na sua mente durante tais ocasiões, e você vai perceber rapidamente que é uma outra pessoa falando com você, o próprio inimigo, que está usando a tua autopiedade para te manter no estado de escravidão, manter relações no estado de escravidão, manter a sua vida no estado de escravidão, o seu casamento no estado de escravidão, não é? E a gente vai ouvindo e vai acatando aquele demônio ali, tratando o demônio como se fosse a plantinha mais bonita que você tem dentro da sua casa. As Escrituras, entretanto, não nos dão liberdade para sentir pena de nós mesmos. Em vez disso, nós devemos encorajar e edificar uns aos outros no Senhor. Há um dom verdadeiro de compaixão, que é a piedade divina por aqueles que estão sofrendo, e gastar nossa vida aliviando o sofrimento deles. Mas a autopiedade, ela é deturpada, porque nós tomamos algo que o Eterno planejou para ser dado aos outros, e nós tomamos isso para nós mesmos. Nós, de vez de nos apiedarmos dos outros, a gente passa a usar aquela piedade para nossas próprias vidas. Ah, como eu estou sendo injustiçado, como eu estou sendo maltratado, olha, eu fiz tudo por você. Eu fiz tudo por você, meu querido, minha querida. Não é verdade? Quando nem eu poderia manter com vida aqui, imagina, com tantas tentativas de suicídio, se o Eterno não estivesse lá, queridos. Vocês acham que eu estou aqui para te contar a história, não é? O amor é da mesma maneira. Romanos 5,5 diz que o amor do Eterno foi derramado em nosso coração pela Ruach HaKodesh. Ele fez isso para que pudéssemos saber quanto o Eterno nos amou
e para que sejamos capazes de amar aos outros. Esse é um outro problema, queridos, que eu não sei como nós vamos lidar com isso. A incapacidade que o inimigo convenceu as pessoas que elas têm de amar ao outro, não é? Esse empenho do amor que está sendo derramado somente sobre nossa própria vida, não é? É aquela história que eu já contei do ultraje a rigor. Eu me amo, eu não posso mais viver sem mim, né? Então, queridos, essas coisas acabaram sendo infiltradas. Aliás, nossas crianças que aprenderam tão grandemente isso com várias produções infantis, eu acredito que o Grinch foi o maior divulgador da autopiedade, do alto amor, do alto tudo, não é? Então, queridos, que nós saibamos que amar não dói, não é? Amar não dói. Eu falava que amar dói, não é? Amar exige responsabilidade. Agora, se a responsabilidade para nós dói, tem algum problema com a nossa vida, não com relação ao ato em si, a ordem do Eterno de nós amarmos. Quando nós tomamos o amor do Eterno, que deve ser distribuído, e tomamos ele para nós mesmos, nós estamos sendo egoístas. E o que na verdade é o que vai destruir nossas vidas. Eu vejo pessoas tão capacitadas, mas elas são incapazes de produzir vida nos outros. Elas estão tão autocentradas na produção das suas próprias intenções, que elas deixam de distribuir. E é uma coisa interessante, porque o amor só volta para a gente na medida que nós distribuímos, na medida que nós nos empenhamos por amar verdadeiramente o outro, onde a dor do outro nos faz sentido. A dor do outro me faz sentido, não me traz julgamento, não é? Autopiedade é idolatria, queridos. Nós voltarmos-nos para nós mesmos, concentrando em nós mesmos, em nossos sentimentos, apenas nos faz ciente do nosso próprio eu, das nossas próprias necessidades e interesses, e essa é certamente uma forma mesquinha de viver. E quem estiver ao teu lado vai perceber se você é uma pessoa mesquinha ou se você é uma pessoa do Eterno, não é? Pense nos outros, não tenha cada um em vista o que é propriamente, meramente seu próprio interesse, senão também o qual é o interesse de outros. Filipenses 2,4. Recentemente, um de nossos compromissos de palestra foi cancelado inesperadamente. Era o que eu estava aguardando com mais interesse inicialmente. Eu fiquei um pouco desapontada. Houve um tempo em que um incidente como esse teria me atirado a uma crise de autopiedade, crítica, julgamento, da outra parte, todos os tipos de pensamentos e ações negativos. Eu tenho desde então aprendido que esse tipo de situação simplesmente vem para que eu me aquiete, e é melhor eu não dizer nada do que eu dizer a coisa errada e depois ter que ajustar isso, né, queridos? O Eterno ouve o que a gente diz dentro de casa, e eu tenho certeza disso, eu sei disso com muita propriedade. O Eterno está ouvindo, né? Não é só a inteligência artificial que quer estar dentro da tua casa ouvindo tudo que você fala. O Eterno ouve tudo que está acontecendo dentro da sua casa. Quando eu me sentei silenciosamente, então o Eterno começou a me mostrar a situação do ponto de vista das outras pessoas envolvidas. Eles não tinham conseguido encontrar um local para realizar esse encontro. E o Eterno me mostrou como isso lhes causou um grande desapontamento. Eles estavam contando com esse encontro, aguardando com grande expectativa, e agora não poderiam realizá-lo. É surpreendente como nós podemos nos manter fora da autopiedade quando nós olhamos o outro lado, as outras pessoas, e não apenas para nós mesmos. A autopiedade é alimentada ao pensarmos apenas em nós e em ninguém mais. Nós literalmente exaurimos-nos algumas vezes tentando ganhar a simpatia sem autopiedade, e a maior armadilha é um dos instrumentos favoritos do adversário para nos manter no deserto. Se não formos cuidadosos, nós poderemos, na verdade, nos tornar viciados na autopiedade. Eu queria falar para vocês acerca de um caso que eu acompanhei particularmente. Eu tive uma pessoa, um marido se envolveu com uma relação emocional fora do seu casamento. E essa mulher, ela tinha se tornado bastante, vamos dizer, negligente com a sua aparência. Ela tinha ganhado muitos quilos, ela passava a maior parte do tempo vestida de hobby dentro de casa. Então,
se você chegasse a qualquer momento do dia, ela estava ali vestido um hobby, como se ela tivesse levantado da cama, e ela passava o dia inteiro daquele jeito. Ela negligenciava a casa, negligenciava os filhos, passava muito tempo na internet, não é? Estava com uma aparência realmente... ela tinha um cabelo muito bonito, tenho até hoje, não é? O que eu achava, na verdade, se eu te for falar, o cabelo dela continuava sendo muito bonito, mas até a aparência dela em si eu não via mais, eu não conseguia encontrar mais a pessoa ali, né? E essa pessoa, ela tomou um posicionamento diferenciado quando ela percebeu aquilo que estava acontecendo. O marido tinha uma boa profissão e filhas lindas, um casal com filhas lindas, não é? Então, a partir desse momento, ela tomou uma posição de fazer uma dieta alimentar diferenciada. Ela era uma exímia pianista, ela tinha parado de tocar, inclusive ela só ficava na internet, ela não fazia outra coisa, ela se tornou viciada na internet, não é? E, enfim, aconteceu que ela deu uma nova vida para si própria, ou seja, algumas posições, de vez dela se manter atacando o marido, dizendo para o marido, olha, você teve esse sentimento por uma outra pessoa, enfim, tudo mais, porque, olha o que... Mas ela tomou um choque tão grande, queridos. O negócio foi algo que chocou tão grandemente ela, porque ela estava vivendo uma vida estável, uma vida financeiramente estável, tinha empregada para cuidar da casa, tinha tudo, não é? Mas ela se tornou uma pessoa negligente com ela mesma. E ela tomou um choque de realidade naquele momento. E ela é uma mulher muito bonita, sempre foi, não é? Ela apenas tinha se tornado completamente negligente, não só com seu marido, mas com suas filhas lindas, não é? E todas essas coisas. Então eu vi isso acontecendo. Eu vi essa pessoa compreendendo, olha, eu estou viciada na internet, eu negligencio o meu marido. O marido é dormir, queridos, é a mulher lá na internet. Sei lá fazendo o quê, nunca perguntei, viu, queridos? Nunca quis nem saber. Mas nós podemos também nos posicionar diante de situações que ocorrem contra as nossas vidas, nada justifica, viu, queridos? Nada justifica um erro como esse, um pecado como esse. Mas o fato da posição que ela tomou foi uma posição extremamente nobre. Extremamente foi para a academia, foi viver, vai viver, né? Esse foi o propósito. A pessoa era o poço da lamentação. Tem o muro da lamentação e a pessoa se torna o poço da lamentação, não é? Então, o vício é alguma feita como resposta automática a algum estímulo, um padrão de comportamento aprendido que se tornou habitual. Quanto tempo você gasta em autopiedade? Como você responde aos seus desapontamentos? Um crente tem o privilégio raro, em quando experimenta desapontamento, ele pode ser reapontado, isso é, redirecionado. Com o Eterno, há sempre um novo começo à disposição e a autopiedade, entretanto, vai nos manter presos sempre no passado. Então, o que você quer para a sua vida? Você quer evoluir ou você quer retroceder? Nosso tempo se foi, queridos. Nosso tempo se foi, mas eu tenho de concluir o programa. O Orochi Caio já está chegando, mas eu vou concluir aqui com vocês. E eu peço para vocês só um pouquinho de paciência, porque eu vou ter que ligar aqui. Mas que o Eterno abençoe e te guarde, queridos. Fiquem na Shalom do nosso Pai.